O reino de Urmila é uma pequena nação cercada por 4 grandes potências. Por quase 2 séculos, foi ridicularizado como uma nação fraca. Mas desde que um herói pisou nas linhas de frente, Urmila nunca mais foi derrotada contra os exércitos das grandes nações. O nome desse herói era Príncipe Alen Urmila, o segundo na linha de sucessão ao trono. No entanto, a realidade do herói era bem diferente. Alen, sobrecarregado, só queria abandonar seu reino e fugir. Ele estava exausto com as constantes guerras, achando uma loucura que o príncipe sempre tivesse que lutar na linha de frente. Sua criada pessoal, Célia, o repreende pela sua barulheira matinal, enquanto Alen se desespera com a insanidade de sua vida. Célia pergunta se ele não se cansa de gritar, ao que Alen responde que já está farto de tudo e insiste em seu desejo de fugir do reino. Célia tenta animá-lo, lembrando que ele é visto como o herói da nação e que, graças às suas vitórias, até ela, como sua criada, pode andar de cabeça erguida. Alen desdenha, dizendo que ser criada de um príncipe já seria motivo de orgulho. Célia responde que um príncipe sem conquistas não seria respeitado. Chocado, Alen questiona por que ele não é incluído nesse respeito. Já que arriscou sua vida, Célia, com calma, afirma que respeita todos os outros membros da realeza. Célia confessa que adora seu mestre, mas rapidamente muda de assunto, perguntando por que ele odeia tanto ser o chefe do exército. Alen explica que ninguém em sã consciência se jogaria no perigo de propósito, e que ele não é um general velho que vive apenas de honra e glória. Ele expressa seu desejo por algo útil e tangível para si mesmo. Em vez de apenas títulos vazios, Célia pergunta o que seria. A resposta de Alen é direta e inesperada: mulheres. Ele explica que, em vez de perder tempo na guerra, poderia usar seu dinheiro, que já acumulou em grande quantidade, para algo que valesse a pena. Ao mencionar que usaria o dinheiro para ir a um bordel, Célia o imobiliza com uma chave de braço, fazendo-o gritar de dor. Célia diz que, embora geralmente seja gentil, não pode perdoar tal comentário, enquanto Alen, com ironia, sugere que ela procure o significado de gentil. Libertando-se, Alen declara que está deixando o cargo de comandante para se aposentar. Célia responde que a guerra é exatamente sobre responder aos fãs de outras nações. Ele reclama que a luta é sempre feita pelos soldados formigas, questionando por que o príncipe precisa ser um deles. Célia então lhe entrega um relatório, revelando que 5.000 soldados da Federação Lazarte estão marchando em direção às suas fronteiras. Alen entra em pânico ao perceber que terá que ir para a batalha novamente. Célia confirma que a sobrevivência do reino depende literalmente dele. Num último esforço, ele sugere que sua criada capaz resolva a situação, mas Célia afirma que, como uma simples criada, se ele fugir, ela fugirá com ele, bloqueando sua rota de fuga. Com um sorriso confiante e um pouco assustador, Célia declara: agora mestre é guerra. Completamente encurralado, Alen encara seu destino com desespero. Derrotado e furioso, Alen joga os papéis para o alto, amaldiçoando sua situação. Enquanto isso, na operação de defesa da fronteira do reino de Urmila. Do outro lado, no acampamento da Federação Lazarte, a atmosfera é de calma e confiança. Ruchel, o cadete da Federação Lazarte, relaxa com confiança, considerando que a guerra contra o pequeno reino de Urmila será a mais fácil de sua carreira. A inteligência da Federação estima que as forças defensivas de Urmila na fronteira são de apenas 500 homens, que tentarão resistir entrincheirados em sua fortaleza. A Federação, por outro lado, se orgulha de sua tecnologia militar superior, planejando usar seu poderio para esmagar o inimigo. Eles mobilizam 5.000 soldados de infantaria com equipamentos de última geração, apoiados por dezenas de veículos blindados recém-desenvolvidos. A disparidade de forças é tão grande que o resultado da batalha parece óbvio para qualquer observador. Para Ruchel, a batalha é tão previsível que seria mais divertido jogar uma partida de xadrez, onde até o chamado herói de Urmila seria facilmente esmagado. Ele ambiciona usar esta vitória para garantir seu triunfo e quebrar o equilíbrio de poder com as outras grandes nações. Enquanto sonha com sua ascensão, um soldado entra correndo com um relatório urgente, interrompendo sua calma. O soldado reporta o impensável. A unidade de vanguarda da Federação foi dizimada por apenas 2 soldados do reino inimigo, deixando Ruchel em estado de choque. Chocado, Ruchel vai imediatamente investigar a cena com seus próprios olhos. Ao chegar ao local, Ruchel testemunha a devastação de suas tropas, uma cena de destruição que ele não conseguia imaginar. Seus homens, em pânico, informam que os inimigos estão a apenas 500 metros de distância e imploram pela ordem de retirada para evitar a aniquilação total. Ruchel hesita, pois recuar significaria a vergonha de perder para uma nação pequena. Ele se recusa a acreditar que suas tropas de elite foram derrotadas. De repente, uma voz surge atrás dele. É Alen, que chegou ao campo de batalha e ironicamente pergunta por que não há uma recepção de boas-vindas para ele. Alen continua a provocação, dizendo que veio responder aos chamados dos fãs e questiona a falta de hospitalidade da Federação.
Ruchel se pergunta se este é o famoso herói. Célia supõe que não há chá para inimigos, pois eles estão muito ocupados com seus próprios interesses. Allen rapidamente diz que era apenas uma piada de campo de batalha, enquanto Célia lamenta a falta de chá e lanches para a ocasião. Ignorando a tensão, Allen reclama com Ruchel sobre o excesso de trabalho, afirmando que, como príncipe, não deveria ser enviado para batalhas. Ruchel, furioso com a audácia do príncipe, amaldiçoou em seus pensamentos, chamando-o de praga de uma nação insignificante. Seus soldados estão confusos, sem entender como devem reagir, lembrando a Ruchel que, apesar de serem heróis, são apenas um príncipe e sua criada. Recuperando a compostura, Ruchel ordena a seus homens que ataquem, gritando que se os decapitarem ali, a vitória será deles. Enquanto os soldados avançam, Célia os repreende com sarcasmo, questionando sua falta de maneiras por apontarem espadas para uma dama. Com um gesto elegante, Célia se prepara para mostrar a eles o que acontece com quem não tem boas maneiras. Célia invoca sua magia de gelo, Yoka, criando uma névoa que congela instantaneamente os soldados que se aproximam. Allen entra em ação, lutando corpo a corpo com os soldados da Federação, reclamando que sua vontade de ir para casa atingiu o limite. Ele grita para os inimigos que só quer voltar para casa para se divertir com garotas, perguntando se eles não conseguem entender esse sentimento. Vendo suas tropas em dificuldade, Ruchel recebe a notícia de que suas máquinas de guerra estão prontas novamente e sorri com satisfação. Ele declara que se a quantidade falhou, a qualidade prevalecerá, enquanto um tanque avança em direção a Allen, que parece surpreso que o monte de ferro ainda se move. Com um grito de fúria, Ruchel ordena que o tanque esmague os dois heróis de Urmila. Allen responde com sua própria magia, amarelo profundo e ardente como balas, conjurando um raio massivo que destrói completamente o tanque. Com a destruição de sua arma mais poderosa, os soldados da Federação começam a desertar. Allen zomba, perguntando se eles ficaram com tanto medo. Célia comenta sobre a grosseria de Ruchel por gritar com uma dama, e Allen concorda com um tom monótono e desinteressado. Ruchel finalmente compreende a escala do poder que enfrenta. O comandante de 18 anos de Urmila é um mago capaz de destruir veículos blindados com um único golpe, e sua criada possui um poder similar. Ele percebe o erro fatal que cometeu. Nós o subestimamos completamente. Quem diria que um reino fraco tinha dois magos tão absurdos? Alheio ao desespero de Ruchel, Allen reclama que a batalha foi apenas uma longa e cansativa caminhada desde a capital. Ruchel, em um último ato de desafio, insulta Allen, chamando-o de príncipe fraco. Célia reage imediatamente, furiosa com a ofensa a seu mestre. O cadete então volta sua raiva para Célia, insultando-a por seguir o príncipe ao campo de batalha, acusando-a de ser uma prostituta imunda. Ele continua seus insultos, chamando-a de vagabunda vil. Antes que possa continuar, Ruchel é atingido por um raio, uma punição instantânea por suas palavras. Allen aparece diante dele, dizendo que não importa a grande causa de Ruchel, seus homens têm famílias para as quais voltar. Ele declara que a guerra de Ruchel é manchada por ganância egoísta. Com um sorriso determinado e assustador, Allen decide terminar a batalha rapidamente. A batalha termina, deixando para trás apenas os destroços da ambição de Ruchel. Naquela noite, o reino de Urmila permanece invicto. Após a vitória, Allen parabeniza suas tropas, celebrando o fato de que, apesar da desvantagem numérica, não houve uma única baixa. Ele atribui o sucesso à união e ao trabalho em equipe de todos os soldados. A vitória, mais uma vez, pertence a Urmila, o que para Allen significa apenas uma coisa. Ele explode em comemoração, gritando que agora pode finalmente ir para casa festejar com garotas, e brinda a vitória com seus soldados. Seus homens agradecem a Allen e Célia por suas ações heróicas, tanto no ataque quanto na defesa da fortaleza. A festa continua com a promessa de Allen de que a bebida é por conta dele, e que ninguém precisa se preocupar com dinheiro. Seus homens o aclamam como um verdadeiro herói, cuja generosidade certamente o tornará popular com as mulheres. No auge da comemoração, Allen tira a camisa para o descontentamento de Célia, que pede que ele se vista. Allen tenta flertar com Célia, dizendo que os homens de hoje preferem mulheres que tomam a iniciativa em vez das inexperientes. Célia responde à sua maneira, derrubando-o no chão com um golpe certeiro. Ela o imobiliza em uma chave de perna cômica, enquanto ele grita que as pernas não devem ir acima do pescoço. Apesar da situação dolorosa, Allen percebe uma maciez inesperada em suas costas. Seus olhos brilham com uma epifania pervertida. Ele está sentindo o bumbum de uma jovem donzela. Os outros soldados, cheios de inveja, gritam para que o comandante troque de lugar com eles, querendo sentir o bumbum da Lady Célia. Célia fica extremamente envergonhada com a atenção, enquanto Allen implora para que ela pare, pois a chave de perna dói mais que o bumbum. Um dos soldados comenta que o comandante nunca muda, sempre se metendo nesse tipo de situação. Suminov, o capitão dos soldados de Urmila, aparece rindo da cena, dizendo que a situação está literalmente sob o polegar dela, ou melhor, sob o bumbum.
Ele continua a provocação, comentando que para Allen, Celia é provavelmente a única pessoa sob a qual ele estará. Suminov, de forma provocadora, pergunta a Allen como foi a sensação, curioso sobre a experiência. Allen admite que não foi nada mal, o que lhe rende outra punição de uma Celia furiosa e envergonhada. Enquanto a multidão celebra a cena, Suminov e os outros brindam a Lady Celia. Esta é a crônica de um pequeno reino e seu chamado príncipe-herói, que só quer fugir, mas acaba espalhando involuntariamente sua fama pelas nações. Enquanto isso, na capital real de Urmila, a vida no castelo segue seu curso. Roi Urmila, o primeiro príncipe, recebe o relatório da vitória. Ele comenta satisfeito, como esperado de Allen, trabalho eficiente. Ele reflete sobre a estratégia de seu irmão. 2 magos atacando as linhas inimigas enquanto Suminov defendia o forte, definitivamente o estilo dele, pensa Roy. Com os materiais de guerra capturados que Allen trouxe, Roy se prepara para começar seu próprio trabalho, embora o considere apenas controle de danos. Um mensageiro entra apressadamente com uma correspondência urgente para o príncipe Roy. Roy abre a carta, intrigado pela urgência. Após ler a carta, a única coisa que Roy consegue dizer é: isso é inesperado. A notícia chocante é que a primeira princesa do Império Funhouse está a caminho para uma visita oficial ao reino. Roy se pergunta qual poderia ser o verdadeiro objetivo por trás da visita da princesa de uma nação tão poderosa. Na capital imperial do Império Funhouse, a princesa se prepara para sua jornada. Ela expressa seu anseio em conhecer o herói do reino de Urmila e descobrir que tipo de homem ele realmente. De volta ao pub, a festa termina com uma surpresa desagradável para Allen: a conta é toda dele. Enquanto isso, os soldados observam uma mesa vazia, comentando que o evento de sempre está prestes a acontecer, despertando a curiosidade dos novatos. No dia seguinte, Suminov e os soldados estão em seu treinamento habitual. Eles fazem uma pausa, notando que o dia está estranhamente pacífico. Suminov, o capitão dos Cavaleiros de Urmila, comenta com seus homens sobre a paz, pelo menos para eles. Enquanto isso, Allen Urmila, o segundo príncipe, implora a seu irmão mais velho para conceder-lhe permissão para se aposentar, enquanto sua criada pessoal, Celia, observa. Seu irmão mais velho, Roy, simplesmente ri e recusa seu pedido. Roy Urmila, o primeiro príncipe, diz a Allen que seu pedido, mesmo vindo de seu irmãozinho fofo, é difícil de atender. Allen sugere um compromisso de 20 anos de férias, mas Roy argumenta que o reino já teria desaparecido do mapa até lá. Allen questiona se não machuca Roy mandá-lo para a guerra, ao que Roy responde que ele também é alvo de assassinos, então eles estão quites. Allen ameaça fugir do reino no meio da noite, e Roy sarcasticamente agradece pela dica, elogiando sua bondade. Allen se gaba de que, se ele levasse a sério, apenas um mago poderia impedi-lo de escapar. Para o choque de Allen, Roy revela que já pediu a Celia para garantir que ele não fuja, e Celia confirma que não o deixará escapar, cortando sua rota de fuga. Celia diz a um Allen momentaneamente esperançoso que se ele realmente insistir em deixar o reino, ela o acompanhará. No entanto, Celia rapidamente desfaz suas esperanças, acrescentando que tem certeza de que a situação não chegará a esse ponto. Desesperado, Allen grita, questionando por que diabos ele nasceu príncipe, convencido de que os deuses cometeram um erro. Roy diz a Allen que ele deveria agradecer aos deuses por seu talento mágico, mas admite sentir uma pontada de culpa por mandá-lo para a guerra. Allen pede um aumento em sua mesada, mas Roy recusa, explicando que o tesouro está sempre no vermelho e que a irmã deles controla os fundos do estado. Allen se desespera por não ter dinheiro para mulheres e pergunta por que precisa da permissão de Celia para isso. Celia o imobiliza para mostrar por que ele precisa da permissão dela, enquanto Roy anuncia que é hora de ir embora. Enquanto seguram Allen contorcido, Celia pergunta a Roy se ele tem planos. Roy confirma, dizendo que uma convidada chegou. Allen pergunta quem é a convidada, e Roy dá a entender que tem a ver com seu trabalho de diplomacia. Roy continua a fazer mistério, dizendo a Allen que se ele diz convidada, Allen pode adivinhar o tipo. Roy revela que a convidada é a primeira princesa do Império Funhouse, uma visitante de uma grande nação. Roy explica que graças a Allen assumir o comando e deter as perdas territoriais, eles puderam receber reparações, mas sua segurança ainda não está garantida. As reparações recentes mal cobrem as despesas, e a nação não prosperará se a situação continuar assim. Roy afirma que, para quebrar esse impasse, eles precisam agir. Eles devem desenvolver a nação, fortalecer o exército e bloquear invasões estrangeiras para garantir a sobrevivência. Roy acredita que somente com essas medidas o fardo de seu irmão, Allen, será aliviado. Com seus irmãos trabalhando duro, Roy decide que é hora de ele, como o mais velho, fazer sua parte. Enquanto isso, em outro lugar do castelo, Allen joga uma partida de cartas com um olhar intenso. Allen joga suas cartas na mesa, revelando um real straight flush, mas a reação divertida de Celia o faz suspeitar. Roy entra no quarto enquanto Allen acusa Celia de trapacear. Celia nega inocentemente, dizendo que jamais enganaria seu mestre.
Célia pergunta a Roy o que aconteceu, lembrando de que ele deveria estar com a convidada imperial. Uma mulher elegante entra no quarto, se apresentando e se perguntando se está na presença do herói do reino. A princesa recém-chegada fica chocada ao ver Allen acorrentado à sua cadeira, com Célia ao seu lado. Roy, acompanhado pela princesa, comenta com um sorriso que a cena que eles estão vendo é bastante divertida. Allen grita para Roy não entrar de repente e ter a ideia errada, insistindo que ele não é um pervertido de nível avançado. Célia sussurra para um confuso Allen que a mulher é Lady Lizzie Funhouse, a primeira princesa do Império Funhouse. Lizzie formalmente se apresenta a Allen, o herói do reino, enquanto pega sua mão, Allen, gaguejando, também se apresenta. Allen pergunta a Roy por que Lizzie veio até ele, já que a diplomacia é assunto de Roy, especialmente porque o Império vive arranjando briga. Lizzie acha sua abordagem de soco e pontapé violenta. Lizzie admite que seu lado não é isento de culpa e sugere que finjam que ela não ouviu a oferta violenta de Allen. Allen comenta com Roy que lidar com uma princesa imperial está muito acima de seu nível de pagamento. Roy informa a Allen que, desta vez, a responsabilidade também é dele. Allen tenta fugir, gritando adeus, mas é derrubado por estar acorrentado. Célia sarcasticamente comenta sobre a queda de cara graciosa de seu mestre, enquanto Allen grita que não foi de propósito. Após o incidente, Allen, Roy, Célia e Lizzie sentam-se para discutir formalmente os assuntos. Célia serve chá enquanto a conversa continua. Lizzie expressa sua surpresa por um mago servir como criado, observando que no Império, os magos são tratados como nobreza. Allen esclarece que foi inteiramente escolha de Célia. Lizzie fica impressionada com a lealdade de Célia, comentando que a maioria com tal poder buscaria ambição. Roy acrescenta que toda essa lealdade é direcionada a Allen. Célia sorri e afirma que deve sua vida a seu mestre. Célia explica que riqueza ou poder não a atraem. Lizzie comenta que é uma pena, pois recrutá-la poderia ter sido mais fácil do que recrutar o príncipe. Lizzie conclui que conquistar Allen primeiro é a melhor estratégia. Allen responde que se ela puder mantê-lo fora da guerra, ele considerará seriamente a oferta dela. Lizzie reflete que a proposta de Allen não será fácil, pois o propósito de um mago é o campo de batalha. Allen pede para irem direto ao ponto, perguntando se a visita de Lizzie é apenas uma briga de vizinhos que se espalhou para a política internacional. Allen deduz que o conflito é interno do Império, não entre nações, e tenta se retirar do assunto. Allen diz a Lizzie para soltá-lo, admitindo que se uma bela mulher o abraça, ele é forçado a se sentar. Lizzie se diverte com a franqueza dele. Allen insiste que não será enganado para se envolver na briga de família dela, mas Lizzie o silencia, dizendo que ele pode ser o tipo dela. Allen cede imediatamente, dizendo a seu irmão que ouvirá o resto. Célia reage com desdém e Lizzie a repreende. Roy explica que a princesa Lizzie veio porque está a caminho da nação de Retea. O mapa mostra a rota de Urmila para Retea, passando pela nação mágica de Huzen. Allen pergunta por que ela está indo para lá. Roy explica que o Império está em uma guerra de sucessão, e o segundo príncipe tem atacado Urmila para ganhar méritos. Lizzie se desculpa pelo irmão. Lizzie afirma que não deseja herdar o trono e apoia a facção do primeiro príncipe. Allen deduz corretamente que a viagem de Lizzie a Retea é para garantir aliados para o primeiro príncipe. Lizzie confirma que ele está correto, elogiando sua perspicácia. Allen responde sarcasticamente que se sente honrado com o elogio. Roy revela que o segundo príncipe enviou forças para atacar Lizzie dentro do reino de Urmila. Ao ouvir isso, Lizzie declara que planeja partir imediatamente, o que anima Allen. Allen explica que se o segundo príncipe atacar Lizzie em Urmila, ele poderá usar o resgate da princesa como justificativa para invadir o reino. No entanto, se ela sair de Urmila e eles se confrontarem fora, a vitória de Urmila seria considerada agressão ilegal, permitindo-lhes exigir pesadas reparações. Allen prefere a opção com maiores reparações e pergunta se deve intervir. Roy nega, dizendo que tem um plano diferente para ele. Lizzie explica que uma guerra em Urmila é improvável, pois seu destino é Retea. Célia pergunta o que ela quer dizer. Roy explica que o segundo príncipe esperará ao longo do caminho para atacar Lizzie, pois essa é sua chance mais segura. Lizzie acrescenta que para o segundo príncipe, matá-la é tudo o que importa, e as pessoas sempre escolhem a opção mais fácil. Lizzie explica o acordo. Em troca da ajuda de Urmila, o reino ganhará um pacto de não agressão permanente do Império, mas somente se o primeiro príncipe ascender ao trono. Roy continua, afirmando que em troca, Urmila fornecerá seu maior trunfo. O trunfo que eles fornecerão é Allen, o herói. Roy pede a Allen para acompanhar a princesa até Retea, uma missão de guerra disfarçada de escolta. Allen aceita, resmungando que pelo menos isso o livra dos convites para dançar. Allen desafia Lizzie, questionando como ela pode ter tanta certeza de que o primeiro príncipe vencerá e que ele retornará com espólios. Lizzie fica sem palavras diante da pergunta de Allen. Célia intervém, dizendo a Lizzie que suas ações são imprudentes e colocam sua própria vida em perigo, mesmo que seja por sua facção. Lizzie descarta a preocupação de Célia.
afirmando que, como primeira princesa, seu dever é minimizar o derramamento de sangue pelo futuro do Império. Ela explica que, com Rethea como aliada, eles podem suprimir o segundo príncipe e encerrar a guerra de sucessão sem mais violência. Lizzie declara com confiança que está preparada para arriscar sua vida para atingir esse objetivo. Alan a interrompe, dizendo para ela não falar assim, e para a surpresa de Lizzie, ele aceita a missão. Preparando-se para a partida, Suminov informa ao comandante Alan que 500 soldados estão prontos para a escolta. Alan acha o número excessivo, mas Suminov explica que o príncipe Roy insistiu por precaução. Alan pergunta se os soldados imperiais também se juntarão à escolta. Suminov parece hesitante em responder, revelando algo que choca Alan. Antes que possam partir, Roy se aproxima para dizer uma última coisa a seu irmão. Roy sorri e simplesmente diz a Alan para ter cuidado. A comitiva parte, cruzando a fronteira para a zona neutra. Dentro de sua carruagem, Lizzie reflete sobre Alan e Urmila. Lizzie pensa que, embora Alan seja famoso como o herói invicto, algo sobre sua personalidade não corresponde à sua reputação. Ainda assim, ela considera um sucesso tê-lo como escolta e se concentra em chegar a Rethea, mas sua reflexão é interrompida por uma emboscada. Lizzie permanece calma enquanto seus guardas gritam ordens para protegê-la a todo custo, determinados a mostrar a força de Urmila. Alan entra em ação, liberando sua magia de raio contra os atacantes. Alan declara que qualquer um que ameace a vida de uma mulher não merece misericórdia, reclamando que a emboscada aconteceu bem na hora prevista. Suminov se junta à luta, animado com a diversão, enquanto Celia observa que tudo está acontecendo exatamente como a princesa Lizzie previu. Alan se vira para Lizzie com um sorriso malicioso e diz a ela que a viagem para Rethea será um piquenique perigoso pra caramba. No momento em que a comitiva cruza para a zona neutra, eles são emboscados, confirmando que há um traidor entre eles. No momento em que a comitiva de Alan deixou o reino, eles foram emboscados. A informação vazou, o que significa que há um traidor entre eles para a fúria de Alan. Durante a luta, Alan questiona Lizzie se o Império não possui um forte laço familiar. Lizzie responde que, se houvesse, uma guerra de sucessão nem existiria. Lizzie revela que inveja a proximidade de Alan e Roy, mas Alan exige que ela se desculpe por vazar informações para o inimigo, sugerindo que ela use seus encantos. Lizzie responde com sarcasmo, perguntando se não há ninguém olhando, o que enfurece Alan, que libera sua magia em um grito de raiva. Alan libera sua magia de raio, eliminando rapidamente os inimigos ao seu redor. A acompanhante de Lizzie fica surpresa ao testemunhar a magia usada pelo herói. Uma narração explica que as artes mágicas são a forma suprema de magia, onde um mestre eleva todos os feitiços de um atributo elemental a um nível que somente ele pode usar. A explicação conclui, definindo o domínio de um atributo como artes mágicas. É revelado que o atributo de Alan é o amarelo, ligado ao raio, e que poucos no mundo atingiram o pico das artes mágicas. Sua arte mágica, desenvolvida através do estudo do raio, é a eletricidade. A arte de um mago geralmente é única, mas pode ter inúmeras aplicações. Para Alan, um simples toque pode paralisar um inimigo, e com energia suficiente, ele pode lançar arcos de fogo. Lizzie observa que, ao contrário da maioria dos magos que lutam à distância, a habilidade de Alan no combate corpo a corpo lhe dá uma vantagem. A atenção se volta para outro combatente-chave no campo de batalha. Suminov, capitão dos Cavaleiros de Urmela, se deleita com a batalha, declarando que aquilo é a verdadeira essência da guerra. Ele provoca os inimigos, chamando-os de sacos de carne inúteis e encontrando alegria em matar sem restrições. Suminov, o capitão dos Cavaleiros de Urmila, avança com sua lâmina maciça, derrubando inimigos sem hesitação. É explicado que, embora o reino tenha 2 magos poderosos, a presença de Suminov é uma parte crucial de suas vitórias contínuas. Alan reclama com Lizzie sobre o número reduzido de seus soldados. Suminov vê isso como uma oportunidade para lutar com mais liberdade, enquanto Alan se enfurece por ter que fazer todo o trabalho. Lizzie explica que trouxe um exército pequeno de propósito, para não parecer que estava iniciando uma guerra. Alan, frustrado, exige que Lizzie ajude a levantar o moral das tropas, sugerindo que ela use seus encantos para motivá-los. Lizzie concorda e se dirige aos soldados, pedindo que façam o seu melhor para protegê-la. Com um piscar de olhos, Lizzie deseja boa sorte aos soldados. Os soldados, inspirados pela princesa, ficam furiosos com os inimigos e se preparam para lutar até a morte por ela, declarando que um homem que ataca uma mulher não tem justiça. Alan se comove com a lealdade de seus homens, enquanto Celia os considera tão simplórios quanto seu mestre. Com o número de inimigos não diminuindo, Alan decide terminar a luta rapidamente e pede a Celia para retirar todos do campo. Celia concorda e se prepara para usar seus poderes. Celia usa sua magia para retirar os soldados do campo de batalha, mas sua força os lança pelos ares. Alan reclama do tratamento rude, mas Celia responde que ele é o único homem de verdade para ela.
Com o campo livre, Alan se prepara para terminar a batalha, resmungando que aquilo não é trabalho para um príncipe. Os inimigos se preparam, unindo seus escudos na esperança de repelir a magia de Alan. Alan declara que escudos não são suficientes para detê-lo e lança um poderoso feitiço de raio, amarelo profundo e ardente como uma lança. Observando de sua carruagem, Lizzie conclui que nenhum de seus magos pode se igualar a Alan e decide que o quer ao seu lado. Com a batalha terminada, Alan expressa seu alívio por finalmente ter paz, e Celia o parabeniza pelo bom trabalho. Alan se aproxima da carruagem, comentando sobre a calma de Lizzie apesar da emboscada. Celia pergunta se a emboscada estava dentro das expectativas de Lizzie. Lizzie ignora a pergunta, afirmando que precisam se apressar para a fronteira da Nação Mágica para não terem que acampar ao ar livre. A comitiva continua sua jornada sob um céu claro. Naquela noite, Lizzie anuncia que eles acamparão ao ar livre para o choque de Alan. Ela explica que é uma precaução, já que o plano original vazou e parar na aldeia os tornaria alvos de um ataque noturno. Alan reclama, expressando seu desejo por uma cama macia e explicando que não pode andar a cavalo porque sua magia assusta os animais. Celia, de forma provocadora, oferece algemas e grilhões como um travesseiro perfeito para Alan. Alan aceita acampar e pergunta a Lizzie se ela se sente desconfortável dormindo perto deles. Lizzie responde que seus interesses estão alinhados por enquanto e que são apenas aliados temporários. Ela declara que, se for para cair nos planos do segundo príncipe, prefere que Alan a mate primeiro, pois o cadáver de um nobre ainda pode ser útil. Ela reflete sobre a mortalidade, aceitando seu destino. Lizzie afirma sua determinação de morrer como uma princesa que realizou algo significativo. Alan a repreende, dizendo para não agir como se estivesse bem em morrer por seu dever. Ele reconhece que sua responsabilidade e causa são nobres. Mas a lembra que, antes de tudo, ela é uma jovem dama com direito à própria felicidade. Ele explica que a atitude dela machucaria aqueles que arriscam suas vidas por ela, o que surpreende Lizzie, que pensava que lutavam apenas pela nação. Alan a tranquiliza, dizendo que seus homens são do tipo que arriscam tudo por uma mulher e que ela pode confiar neles. Ele promete que pessoalmente também a protegerá. Ele a lembra que alguém está esperando por seu retorno. Alan se afasta, comentando que os homens são simples e se satisfazem com o sorriso de uma mulher, antes de informar a Suminov que eles acamparão. Suminov não se importa, contanto que possa dormir, e os outros soldados concordam. Enquanto isso, Lizzie chama Celia para conversar. Lizzie comenta que o mestre de Celia é realmente alguém especial. Celia concorda com um sorriso, afirmando que ele é seu orgulho. Naquela noite, o grupo acampa sob o céu estrelado. Alan e seus homens planejam a rota, considerando cortar caminho pela Nação Mágica para chegar mais rápido à Retea. Eles ponderam os riscos, pois uma emboscada na Nação Mágica causaria problemas internacionais, decidindo que a zona neutra é mais segura. Suminov observa que, mesmo na zona neutra, eles podem ser atacados a qualquer momento, prevendo uma viagem emocionante. Um soldado pergunta sobre o rosto machucado de Alan, que revela ter sido punido por aceitar a oferta de banho da princesa. Eles perguntam por Celia, e Suminov responde que ela foi vigiar a princesa durante o banho. Os homens têm uma epifania pervertida ao perceberem que duas mulheres bonitas estão tomando banho juntas. Alan, com determinação, decide que não pode perder a chance de espiar. Dentro da tenda de banho, Lizzie agradece a Celia por acompanhá-la, admitindo que se sentiria ansiosa sozinha. Celia diz que não é incômodo, pois já planejava ficar de guarda de qualquer maneira. Lizzie convida Celia para se juntar a ela no banho. Lizzie expressa seu desejo de conversar de mulher para mulher, enquanto Celia, ao se despir, afirma ser apenas a criada do príncipe. Lizzie duvida da afirmação de Celia. Lizzie insinua que tem uma boa memória. Lizzie revela que ficou chocada ao ver Celia no reino, pois se lembrava dela de festas nobres e chatas. Lizzie revela a verdadeira identidade de Celia, Celia Celestine, o prodígio da nobreza da Nação Mágica, e pergunta por que ela se mudou para o reino. Do lado de fora, Suminov tranquiliza outro soldado, dizendo que o general sempre falha em suas tentativas de espiar. É revelado que o prodígio da família Celestine da Nação Mágica de Ruzin não é outra senão Celia Celestine. Quando Lizzie pergunta por que veio para Urmela, as memórias de Celia voltam uma manhã. Ela é cumprimentada por outra nobre, sua amiga Mônica. Mônica expressa sua falta de confiança em terminar o teste prático no último dia do período de exames. Celia tranquiliza Mônica, sugerindo que elas tomem chá no café de sempre depois de passarem no teste. A cena se passa na Nação Mágica de Ruzin, onde Celia e Mônica vivem. A Nação Mágica de Ruzin é descrita como uma grande nação construída sobre a magia, com um desenvolvimento notável. Inúmeros magos se reúnem em Ruzin para pesquisar, sustentando a cultura da nação e seu domínio da magia. Em Ruzin, aqueles que manejam a magia com habilidade são respeitados e privilegiados, e Celia era uma delas.
Durante seu exame prático na academia, Célia se destaca, dominando quase todos os feitiços do atributo azul e ganhando o elogio de seus mentores. Apesar dos elogios, Célia aspirava a se tornar uma usuária de artes mágicas para contribuir com o crescimento de sua nação. Sem que Célia saiba, 2 homens a observam, considerando-a impecável e a candidata ideal para se tornar uma maga. Um dos homens sugere, com um sorriso sinistro, experimentar diretamente no corpo de Célia. Os homens ponderam se o mago mais forte poderia ser criado através de experimentação humana. Célia se recusa a participar da experimentação humana e confronta seu pai, que descarta sua opinião como irrelevante. O pai de Célia insiste que a experimentação é para o bem da nação e o avanço da magia. O pai de Célia argumenta que um único mago pode virar o jogo de uma guerra, justificando a necessidade dos experimentos. Ele continua afirmando que se mais magos pudessem atingir esse nível, a nação se tornaria imparável. Com magos mais fortes, eles nem precisariam mais de seu sábio para garantir a vitória na guerra. O pai de Célia agarra, exigindo que ela ofereça seu corpo pelo bem da nação. Desesperada, Célia percebe que não quer ser uma cobaia, temendo se tornar uma casca vazia, mesmo sabendo como os pesquisadores eram. Sua amiga, Lady Mônica, lhe diz que conhece uma rota para fugir para o exterior, dando-lhe uma esperança de escapar. Célia se agarra à esperança de que Mônica estará esperando em seu ponto de encontro para a fuga. Naquela noite, Célia corre para o ponto de encontro combinado com Mônica, esperando encontrar sua amiga e a liberdade. Ao chegar, Célia descobre que foi uma armadilha. Mônica, em lágrimas, pede desculpas, enquanto os homens capturam Célia para levá-la à instalação de pesquisa. Enquanto é arrastada, Célia grita com Mônica sobre sua traição na instalação de pesquisa. Ela implora para que os experimentos parem, expressando seu desejo de apenas viver. Célia é finalmente levada para a instalação de pesquisa, onde os experimentos começarão. Os pesquisadores discutem o fracasso dos experimentos. A reserva de mana de Célia aumentou brevemente, mas logo voltou ao normal e ela sofreu grande agonia. Um pesquisador sugere usar Célia como matriz reprodutora para criar novos magos, notando que a única mudança nela até agora foram seus olhos mutantes. Horrorizada, Célia vê seu reflexo e a mutação em seu olho, perguntando-se o que acontecerá com ela. Incapaz de suportar mais, Célia escapa da instalação, os guardas são alertados e uma busca começa para capturá-la antes que ela alcance a zona neutra. Célia corre desesperadamente pela floresta, sentindo-se sem esperança, pois não tem casa, ninguém em quem confiar e nenhum lugar para ir. Exausta, Célia desaba. Alan aparece diante dela, comentando que o encontro deles deve ser o destino. Deixando as brincadeiras de lado, Alan se aproxima de Célia e pergunta se ela está bem. Célia, exausta e confusa, mal consegue ver o rosto do homem no luar e se pergunta quem ele é. Célia se lembra do trauma de seus olhos mutantes. Alan olha para ela com preocupação genuína. Alan diz a Célia que ela tem olhos lindos e a encoraja, dizendo que se ela se arrumar, os homens a perseguirão. Enquanto Alan sorri, Célia se pergunta por que ele chamaria seus olhos de bonitos, apesar da mutação. Célia descarta o comentário de Alan como bajulação, mas ele insiste que não é, antes de perguntar se ela tem um lugar para voltar. Ao vê-la chorar, Alan percebe que foi cruel perguntar sobre sua família e imediatamente se desculpa. Alan reflete sobre a brutalidade de não ter um lar, lembrando de muitas pessoas que viu que nunca conseguiram voltar para quem as esperava. Alan coloca seu casaco sobre Célia, confessando que odeia a guerra, mas não consegue ignorar pessoas como ela, momento em que seus perseguidores chegam. Enfrentando os perseguidores, Alan oferece a Célia um lugar para ficar em sua casa, já que ela não tem para onde ir. Ele a encoraja, dizendo que se doer, ela deve apenas pedir ajuda. Alan explica que o pedido de ajuda de alguém lhe dá uma razão para lutar. Com essa razão, ele afirma que pode salvá-la, estendendo a mão para ela. Ele estende a mão para Célia, incentivando-a a pedir sua ajuda. Com o coração acelerado, Célia finalmente consegue sussurrar a palavra, ajuda. Apesar do medo e da dor, Célia percebe que se conseguir deixar tudo de lado e alcançá-lo, ela poderá encontrar a felicidade. Com uma nova determinação, Célia implora a Alan para salvá-la, e ele sorri feliz por ela ter pedido. Alan promete salvá-la, e quando os inimigos o chamam de tolo, ele declara com prazer que será um tolo por ela. Alan libera sua magia de raio, declarando que dará aos inimigos a guerra que eles querem para proteger o novo lar de Célia. Célia percebe que este é o começo do milagre do herói espinhoso. A cena transita de volta para a tenda de banho no acampamento. De volta ao presente na tenda de banho, Lizzie fica maravilhada ao ouvir sobre o passado que Célia e Alan compartilham. Célia revela seu olho mutante, explicando que normalmente o esconde com ferramentas mágicas, pois atrai olhares. Em um flashback, Célia explica que, depois de desertar para o reino sem ter para onde ir, Alan insistiu com seu irmão Roy que não poderia abandoná-la. Roy concorda em recomendar Célia como atendente de Alan, com a condição de que ela mesma concorde. Lizzie observa que a partir daquele dia, Célia e Alan cresceram juntos como magos mais fortes,
e ela nunca deixou o lado dele. Um flashback mostra Celia sendo acolhida pela família real de Urmela. Celia sorri, declarando que seu lar é ao lado de seu mestre. Lizzie reflete sobre a história, entendendo que tudo começou no dia em que Alan estendeu a mão para uma garota que havia perdido tudo. Lizzie sorri, comentando que a história deles é romântica. A cena volta para fora da tenda, onde Suminov observa o acampamento. Do lado de fora, Alan e seus homens se preparam para espiar o banho, com Suminov observando a tolice deles. Alan incentiva seus homens, dizendo que se perderem a chance de espiar uma beldade imperial se banhando, se arrependerão para sempre. Alan tranquiliza seus homens, dizendo que não serão executados se forem pegos, pois são necessários para a escolta, o que lhes rende elogios por sua esperteza. Suminov decide não intervir, prevendo que no final, o único que se dará mal será o próprio Alan. Celia aparece de repente atrás de Alan, repreendendo-o por seus pensamentos sujos e punindo-o fisicamente. Enquanto Alan é punido, os outros soldados, em vez de ajudar, torcem por Celia, pedindo uma visão melhor da punição. Lizzie, ainda no banho, ouve a comoção e pensa que é um desperdício perder toda aquela loucura. Uma cena de transição para a noite. Enquanto isso, sem que ninguém saiba, um traidor misterioso conspira com o inimigo. O traidor informa ao inimigo que a comitiva está cortando caminho pela zona neutra, mas afirma que a longa estrada para Retea ainda oferece muitas oportunidades. O inimigo se preocupa com a presença do herói, mas o traidor o tranquiliza, dizendo que tem um plano e que, afinal, ele é apenas um mago. O traidor revela seu plano de emboscar a comitiva e tomar a cabeça da princesa perto da fronteira de Retea. Alan ajuda a montar as tendas, percebendo que é a primeira vez que acampa com seus homens. Suminov lembra a Alan que ele sempre dorme em pousadas e vilas, enquanto os soldados acampam do lado de fora. Alan argumenta que, como realeza, espera que sua dignidade e orgulho não sejam manchados de sujeira. Suminov o tranquiliza, dizendo que para eles até a lama em suas botas brilha, e outros soldados se oferecem para ajudar. Um soldado carrega suprimentos enquanto Alan e Celia observam o acampamento sendo montado. Enquanto conversam, os soldados de repente notam que uma leve névoa está começando a se formar no acampamento. Do nada, Celia abraça Alan por trás, chamando-o de mestre. Celia explica que precisa de sua dose diária de tempo com o mestre, e Alan responde que não é um suplemento vitamínico para o choque dos soldados. Alan responde com indiferença a seus soldados ciumentos que Celia simplesmente não consegue passar um dia sem se agarrar a ele. Enquanto os soldados sacam suas espadas com ciúmes, Celia se gaba de que poder mimar seu mestre é um privilégio de criada. Os soldados, enfurecidos, declaram que ter uma garota bonita se agarrando a ele daquela forma é um crime punível com a morte. Lizzie se aproxima, perguntando se está interrompendo algo e oferecendo um kit de primeiros socorros, o que faz Alan presumir que ser ferido é inevitável. Alan pergunta a Lizzie o que atrasa ali, já que eles ainda estão montando o acampamento. Lizzie responde que é hora de seu banho noturno, o que Alan interpreta como um convite para espiar. Lizzie diz que não o impedirá se ele não se importar com as consequências, mas Alan, sentindo o aperto de Celia, recusa a oferta tentadora. Alan pensa consigo mesmo que conseguisse dar uma espiada, o castigo divino que se seguiria de Celia o esmagaria. Lizzie diz a Alan que pessoalmente ela ainda o aprecia. Com um sorriso sedutor, Lizzie o convida diretamente para se juntar a ela no banho. Alan grita em aceitação entusiasmada da oferta de um banho misto, chocando seus soldados. Sentindo uma aura sombria irradiando de Celia, Alan é imediatamente jogado no chão. Suminov aconselha a princesa a não provocar demais o general. A jornada para escoltar a princesa Lizzie até Retea já dura um mês. À medida que se aproximam da fronteira de Retea, Suminov alerta os soldados para permanecerem atentos. Alan diz a Lizzie para aguentar mais um pouco, ansioso para que a missão termine e tudo se torne apenas histórias para contar durante uma bebida. Horas antes, Alan anuncia em uma reunião que até o momento não houve emboscadas importantes. Eles conseguiram deter os assassinos e os ataques noturnos foram raros graças à vigilância. Com base na situação, Alan decide que é hora de dividir a comitiva em 2 grupos. Celia questiona a decisão, acreditando que permanecerem juntos é mais seguro, mas Alan explica que se trata de uma simples gestão de riscos. A comitiva discute a estratégia, ponderando que, embora a união lhes dê força numérica, a maneira mais segura de proteger a princesa Lizzie é evitar que a guerra aconteça. Alan prevê que o inimigo tentará iniciar um confronto exatamente quando estiverem prestes a cruzar a fronteira para Retea. Lizzie concorda, reconhecendo que a fronteira é a melhor oportunidade para o inimigo atacar, já que todos os seus movimentos são vazados para o segundo príncipe. Os soldados expressam preocupação, afirmando que se a situação se transformar em um banho de sangue e o inimigo romper suas linhas, apenas proteger a princesa não será suficiente. Outro soldado concorda com a avaliação sombria da situação. Alan reitera o plano,
A partir daquele ponto, eles se dividirão em dois grupos, um servindo como isca para atrair o inimigo. Celia anuncia que ficará com seu mestre, mas Alan se recusa firmemente. Lizzie propõe a divisão lógica. Ela, Alan e seus homens em um grupo, e Celia com os soldados de Urmila, disfarçada para se passar por ela. Alan explica que prefere que os homens de Lizzie fiquem com a isca, pois isso fará o inimigo acreditar que a princesa está com eles e os perseguirá. Lizzie concorda com o plano de Alan, enquanto Suminov expressa seu desejo de permanecer com o general. Suminov explica que nunca é entediante com Alan, mas Alan nega seu pedido, repreendendo-o por levantar bandeiras da morte. Celia, chateada por ser separada de seu mestre, é consolada por Alan com a promessa de um reencontro em breve, decidindo então reabastecer sua energia. Enquanto Celia se reabastece com a energia do mestre, Alan ordena a Suminov que escolha 10 homens para acompanhá-lo. Alan dá uma última instrução, lembrando a todos que não hesitem em fugir se a situação ficar muito perigosa. Ele enfatiza que a segurança vem em primeiro lugar e que eles devem recuar se necessário, pois a princesa estará segura com seu grupo. Os soldados respondem em uníssono, confirmando que entenderam as ordens. Enquanto caminham pela floresta, Alan reclama que estão fazendo a realeza escalar montanhas e espera que o Império não envie uma queixa. Lizzie assegura a Alan que está bem, mas brinca que qualquer queixa seria sobre o incidente de espionagem dele, para o constrangimento de Alan. Alan reafirma a Lizzie que a principal missão deles é garantir que ela chegue em segurança ao seu destino. Alan explica que o trabalho do grupo de isca é simplesmente atrair a atenção do inimigo e fugir. Alan garante a Lizzie que seus homens não são idiotas e recuarão com Celia se a situação se tornar perigosa, antes de perguntar o que ela pensa. Um soldado pergunta a Lizzie se ela não se sente em perigo, cercada por 11 lobos famintos sem nenhum de seus guardas imperiais por perto. Lizzie responde honestamente que se sentia ainda mais em perigo na companhia de seus próprios guardas imperiais. Ela acrescenta que viu em primeira mão como os homens de Alan são gentis, especialmente ele, o que o deixa satisfeito. De repente, a atenção de Alan é atraída por algo que ele avista à distância na floresta. Alan reconhece os magos da nação mágica e se questiona sobre sua presença na zona neutra, suspeitando que não estão ali para um piquenique. Alan especula que eles podem ser uma patrulha de uma instalação de pesquisa, procurando por algo específico. Alan especula que eles podem ser uma patrulha de uma instalação de pesquisa, procurando por algo específico. Alan decide que o melhor é sair discretamente para evitar problemas com os magos. No momento em que tentam se afastar, os magos lançam um ataque surpresa contra o grupo. Uma enorme bola de fogo explode perto deles, enquanto os magos gritam para que se deitem no chão se não quiserem ser assados. Chocado, Alan grita, questionando por que diabos os magos estão disparando ataques mágicos contra eles. Lizzie acha a interferência dos magos estranha e sem sentido, mesmo estando perto do território da nação mágica. Alan se pergunta se o ataque poderia ter sido um acidente. Sua dúvida é rapidamente dissipada ao ver os magos se preparando para um novo ataque, confirmando a intenção hostil. Alan contra-ataca com sua própria magia, gritando para os magos terem cuidado para não fritarem os coelhos escondidos na floresta. Seu ataque de raio atinge os magos, incapacitando-os momentaneamente. Alan grita para todos correrem, pegando Lizzie nos braços para escapar dos perseguidores dela. Enquanto fogem, Lizzie comenta ironicamente que nunca imaginou que sua primeira vez sendo carregada como princesa seria assim, desejando que fosse mais romântico. Alan concorda e os apressa a continuar correndo pela floresta, enquanto pondera sobre o motivo do ataque dos magos. Uma narração explica o impasse político. Atacar imprudentemente daria a outras nações um pretexto para a guerra, por isso ataques a civis aleatórios são evitados. Alan conclui que, dada a situação política, os magos devem ter uma razão específica para tê-los atacado. Outro grupo de magos aparece, e Alan ordena que seus homens não entrem em confronto, pois a prioridade é proteger a ele e a princesa. Alan adverte seus homens, afirmando que eles não são páreo para um mago em combate direto. Alan decide intervir pessoalmente, conjurando um poderoso feitiço, que o caminho do herói brilhe com o trovão. Após dizimar os magos com seu feitiço, Alan ordena que todos corram para fora da floresta em direção a um local seguro. O grupo avança apressadamente para sair da floresta perigosa. Ao saírem da floresta, Alan coloca Lizzie no chão e a confronta, dizendo que a situação não é como ela havia descrito. Lizzie, igualmente chocada, pede desculpas, admitindo que também não esperava por aquele desdobramento. Um dos soldados de Alan alerta que a situação à frente é terrível. A cena se desloca para a fronteira de Retea. Na fronteira, um exército do Império com 1000 soldados e centenas de magos os aguarda. Alan fica chocado ao ver o exército em formação de emboscada, questionando desde quando o Império se aliou à nação mágica.